faço. Agora, o que é bom, o que não é bom para mim, é aquilo que os meus valores inconscientes aceitam como bom ou não. Fodeu que você não entendeu porra nenhuma. Entendi, sim. Entendeu? Pô, entendi, Bom, eu claro quero que que eu você me entendi, explique. pô. Olha, eu só Claro quero que eu dizer, entendi. eu quero dizer o seguinte, se eu coloco uma situação adversa para você, que vai de encontro aos seus valores morais, culturais, seu superego não deixa passar, ele bloqueia, Vai não barrar. vem. Agora, mesmo que seja uma situação ruim, mas se os seus valores morais permitem ou admitem, isso passa. O superego é um sensor. E esse superego tem um papel importante. Além disso, ele está presente e atuante na vida do sujeito nas mais extremas condições. Vamos devagar. E depois eu vou criar a resposta dessa porra, hein? Beleza, professor. Tô aqui, Olha tô bem. aprendendo. Se Olha eu não bem. souber, eu dou pau. Tá explicando a esponja da moral. Isso é a esponja da moral, pô. É verdade. Você pode admitir que um cara vai fazer uma cirurgia pesada, cirurgia com circulação extracorpórea, quer dizer, eu vou abrir o tórax dele, deixar o sangue circulando por fora, fazer uma safena, coisa que eu valha. Isso é uma intervenção, né, bastante contundente, né? O Renato já falou que você fez isso, Não, né? calma, Que abriu devagar, a barriga vamos do devagar, cara aí. Não é eu que tô falando, professor. Pô, o Renato falou. Vamos no passo a passo, vamos no passo a passo. Você está fazendo uma cirurgia desse nível, o processo anestésico químico utilizado foi suficiente para fazer com que você não tenha percepção de dor e nem de absolutamente nada. Por isso que o médico consegue abrir o cacete. Beleza. Sim. Então eu estou dizendo em tese que eu apaguei sua consciência pelo remédio, pela medicação química, certo? E que nesse momento você não está com essa mente funcionando. Por isso você não tem estímulo doloroso, porrada. Mas seu superego não apaga. Ele fica atuante. Nessa hora? É por isso que o cara que faz uma cirurgia nesse nível, quando ele sai do centro cirúrgico, ele fica na UTI, depois ele fica num quarto sob alta vigilância, inclusive amarrado. E volta doidão. Ele não volta doidão, ele volta tranquilo, mas de vez em quando ele dá um puta que pariu que não tem mais tamanho, porque ali o superego dele dá flashes do que aconteceu na sala, com aquele momento intrusivo de abrir corpo, o cacete. O superego registra esses momentos. O superego só apaga quando o cara morre. Em nenhuma outra situação ele apaga. É o anjo da guarda, né? Aí você diz, esse troço aí é loucura. Tem vários e vários casos citados na literatura que pessoas que depois que saíram do centro cirúrgico, já no estado de recuperação, ele é capaz de escrever o que aconteceu durante o ato. Quantas enfermeiras tinha, o que foi que falaram, como é que foi, né? Inclusive relata fala de médicos entre si, fala de médicos da equipe, que ele não teria a mínima condição de saber, porque ele está apagado pelo químico, mas o superego registrou. E você tem uma série de artigos sobre isso, até livros, mostrando, inclusive, que por esse motivo, o respeito à ética e o próprio tipo de conversa no ambiente cirúrgico, a nível de anestesia profunda, deve ser levado em consideração máxima. O meu superego registra tudo. Me protege de tudo. Isso tem uma série de outras explicações. Essa do centro cirúrgico, para mim, é grandiosa, porque está na literatura. A literatura médica traz isso, a literatura psicológica traz isso, enfim. Seu superego é uma potência do cacete para lhe proteger. Seu anjo da guarda. É o anjo Nesse da guarda. caso, assim, eu me veio, não sei nem porquê, uma lembrança de fatos bem escombrosos, né, de médicos, por exemplo, que abusaram de pacientes e tudo quando elas estavam sedadas ali. Essa paciente, então, ela teve consciência do que estava acontecendo. Ela não teve consciência, mas o superego registrou. E pode dar flash. E dá um trauma. Mas agora, vamos suavizar, vamos aproveitar essa hipótese e suavizar, né? Não houve um abuso, mas houve uma conversa. O cara tá ali, aí o médico diz para o enfermeiro, tá alinhado, isso aqui talvez se lasque, não tenha saída. Esse tipo de conversa vai para o superego. E o superego depois vai alimentar o cara para ele não ter sucesso no pós-cirúrgico. Entendeu? Esse está escrito na literatura, exatamente esses casos. São conversas no ambiente de cirurgia que depois são relatadas pelo paciente e que são absolutamente fiéis ao que aconteceu no momento de um processo anestésico profundo a nível de você abrir um tórax. Entendemos isso? Pô, eu tô pensando agora, pessoas que têm até abuso ali, né? Tem vários relatos ali de anestesia. Mas a literatura não fala exatamente em abuso, mas ela fala em conversas que não são boas
em relação ao quadro do paciente. Sim, eu entendo. Elas vão refletir diretamente no resultado final. Que ela vai saber. Ou que eu quero resumir essa conversa prévia nossa aqui, início de bate-papo, é que você tem 2 sistemas psíquicos elaborados por Freud durante a teoria psicanalítica. O primeiro sistema psíquico, ele chamou de consciente e inconsciente, e nunca mais vamos falar de subconsciente aqui. Certo. Pronto, nesse sentido. O segundo sistema psíquico, ele sequer fala nesses 2 blocos, consciente e inconsciente, ele vai falar em yin, ego e superego, e é como se eu, além dessa circunferência que significa consciência, essa outra que é o inconsciente, eu acrescentasse mais uma. Essa mais uma, por estar apensada a interseção das 2 primeiras, é como se fosse uma peneira. Ela é uma peneira. Só desce para o meu inconsciente aquilo que de fato é coerente com os meus valores morais, éticos, etc. O que contraria esses valores eu não deixo passar. Então, aborto. Pronto. Aí você está me dizendo, em resumo, que o seu superego é alimentado exatamente por suas matrizes, por seus arquétipos, por seus valores ancestrais. Se você buscar um link de relação entre essas condições, o estudo, a análise fica extremamente bela, né? Somos poderosos até nisso, até na defesa de uma agressão psíquica, mesmo numa condição absolutamente desligado, seria um processo anestésico ou outro qualquer. O processo anestésico, eu estou dizendo que o cara apagou, mas o cara pode apagar também com uma porrada mecânica na cabeça. Eu poderia, enfim, ficar inativo do ponto de vista da consciência por vários fatores. Estamos falando de anestesia, estamos falando, e a porrada que o cara tomou também, ele fica no estado como se fosse coma durante um bom tempo, pronto. E ali, o cara está nesse quadro, apagado, literalmente apagado. O superego está agindo, ele está registrando tudo. Teve um caso recente de uma moça que passou anos, né, em coma, e ela retorna, e ela descreve tudo o que conversaram durante esse tempo na beira da cama. Onde veio essa conversa? Bom, você poderia ter uma interpretação religiosa para isso, né? Ou você poderia ter uma explicação sustentada por essa hipótese que o superego protegeu e agiu e registrou durante todo o tempo. Entendemos isso? Ó, eu não estou aqui para conversar coisas que não leve sua cabeça a chacoalhar. Eu quero que você pense. A minha proposta de vida é pensar e fazer as pessoas pensarem. Então, eu acho que, por essa hipótese, eu não vou trazer situações que são fáceis de assimilar. Eu vou trazer coisas para você pensar bastante. A minha ideia é essa. No curso, por exemplo, que eu faço o tempo inteiro, é sacudir sua cabeça para você ter uma razoável ideia da extensão do conhecimento, como eu posso buscar e até onde eu poderia ir. E, obviamente, que até onde eu poderia ir não está perto. Por mais que você se diga entendi de determinada coisa, inclusive eu, meu limite é extremo, o seu limite é extremo. Tem muito mais coisa para se descobrir. Daí que a gente nunca chega à verdade absoluta, e aí é essa a ideia da ciência. Eu me aproximo cada vez mais da verdade, mas nunca chego nela. Inclusive, essa é a sustentação da ciência. O que é a ciência? É a busca eterna da verdade. Mas ela não chega. Porque no dia que a ciência descobre a verdade, se caso acontecesse, ela deixaria de existir. Não é isso? A busca eterna do conhecimento, a busca eterna da sabedoria, são as nossas propostas de vida, é a proposta do estudo científico, e aí está exatamente claro e tipificado que todos nós temos limitações. Ninguém sabe tudo, ninguém é completo, ninguém é... Enfim, você tem sempre que estar buscando conhecimento. E nada que você possa saber seria suficiente para justificar o ponto final. Não tem ponto final. Você acha que a hipnose acadêmica tem muito ainda? Claro que não só a hipnose, qualquer conhecimento, inclusive ela, qualquer conhecimento. Não está no limite, não. Você não descobriu tudo que tinha que descobrir, não. Nenhum conhecimento que você se propõe a captar, ele vai chegar a um estope. Vai chegar ao estope do seu cansaço, vai chegar ao estope da sua disposição, mas não vai chegar ao estope pelo conhecimento adquirido. O conhecimento adquirido pressupõe a busca por mais incessantemente. E quanto mais você encontrar conhecimento, mais ramifica a possibilidade de você buscar sustentações diferentes, entendimentos diferentes. Resumindo, ninguém sabe nada completamente sobre nada. Isso está explicado nos paradigmas do conhecimento, né? Você
se relembrar de como que essa conversa acontece, você tinha no povo antigo, o povo grego antigo, as respostas todas de uma forma mítica. O grego, ele tinha respostas baseadas no pensamento mágico divino. Se ele questionasse quem fez o mundo, Deus fez. Então, o mito era o pensamento do grego. E, por ser o grego, hábil em navegações na mercância pelo mar, não só ele levava a mercadoria, como ele recebia a mercadoria de Deus e o mundo, né? E ali apareceu chinês, tibetano e o cacete. Cada um povo desse tinha uma resposta mítica para a mesma questão. Uhum. Aí esculhambou o mito. O mito não pode ser contestado. Se ele for contestado, ele perde a validade. E estaria o grego perdido? Aí aparece o Tales de Mileto e cria um método. Vamos descobrir, a partir da racionalidade, no mágico do pensamento mítico, partindo da água, buscando apenas analisar situações do mundo físico, jogando essa informação processada para o debate, ao logos, enfim, ele cria uma estrutura metodológica. Criou-se ali o pensamento filosófico. Tales é o fundador do pensamento filosófico. Sustentou a humanidade durante algum tempo, mas algum tempo, porque logo depois, esse pensamento, que dali se cria a alquimia e tudo seria respondido pela alquimia, os 4 elementos, isso foi limitado e em determinado momento aparece um outro sujeito, que é o Descartes, e vai dizer, olha, você tem uma outra forma de pensar e buscar verdade, que seria o método reducionista mecanicista. Você tem um problema, você quer saber alguma coisa? Tá bom, você vai pegar essa coisa que você não sabe, vai traduzir isso pelos componentes que ali se compõem, pega alguma coisa que você já sabe, analisa a coisa que você já sabe, e vai levando até a compreensão dessa outra parte. O que ele está fazendo é um mecanismo reducionista, né, do pensamento. Mecanismo porque ele considera que o seu desejo de descobrir é como se fosse uma máquina. Você não entende a máquina, você não entende o relógio, mas você pode entender uma pecinha do relógio funcionando. Analisa a pecinha, outra pecinha, e você compreende a máquina. Então, ele reduzia o problema a uma situação mais razoável, entendia isso e levava a uma compreensão do maior. Esse método Descartes alimentou a ciência moderna durante muito tempo, e aí todo mundo achava que a partir desse paradigma mecanicista reducionista se chegaria à verdade. Pronto, alimentou a ciência moderna toda, que é no século XVIII. Mas aparece nos anos 70, é bem recente, um sujeito chamado Bertalan Flier, que diz, não tem essa de mecanicista, não tem essa de peça, porque se você analisar a peça separada do relógio, ela tem uma função e um mecanismo. Quando ela vai para o relógio, muda. Então, ele vai dizer, em resumo, que a parte não contém o todo não contém a parte, mas a parte contém o todo. Ele está criando outro paradigma, que é o sistema holístico. Ele vai dizer o seguinte, não me venha com essa conversa de reduzir para entender. Analise tudo para poder ver se você entende a parte. E tem uma série de outros detalhes. Ele vai dizer que a soma das partes é maior do que o todo, porque cada parte isoladamente representa uma condição de variáveis que se modifica. Pronto, virou o tal do holismo. As respostas todas seriam a partir dali vista a partir de um paradigma holístico. Eu vou tentar ver as pessoas de forma sistêmica, entender a partir de nuances e detalhes sobre como você vive ou deixou de viver. Pronto, o mecanismo ou sistema holístico dominou as respostas para o mundo, e isso teve uma influência muito grande. Muita gente ainda acha que esse é o grande paradigma. Apareceu muito mais recentemente, coisa de 15 anos, um francês, Edgar Morin, ele joga só seu sistema fora, que ele é furado. Porque quando você analisa a parte e leva para o sistema, você não entendeu o sistema, porque o sistema mudou, o sistema é dinâmico. Esses caras todos, esses paradigmas todos, em resumo, está dizendo, você nunca sabe porra nenhuma de nada, né? Você vai estar em eterna busca por alguma coisa. Então não tem essa de você dominar um conhecimento, entender alguma coisa, se achar o bambambam, não tem. Ou você busca eternamente respostas, ou você busca eternamente ampliar mais e mais e mais conceitos, ou você está mais distante ainda da verdade. A verdade é inatingível, para começar. Mas eu me aproximo mais dela, a partir do momento que eu amplio a minha percepção e minha forma de ver. Eu vou deixar vocês falarem. Mas nunca vai chegar, né? Porque nunca. Elas, eu estou dizendo ela sempre vai mudar, não né? acredite em ninguém que se diz o bambambam em alguma coisa. Ninguém sabe tudo sobre nada. Ou ninguém sabe nada sobre tudo, enfim.
né? Não tem o bambambam. Não existe o exaurido conhecimento. Nem pensar. E se isso não fosse verdade, as grandes verdades não se mudariam. Eu vou dar alguns exemplos, eu estou muito vocacionado para isso. Quando eu era menino, tem ano pra cacete. Quando você tinha dor de garganta, inflamação de garganta, o otorrino ia lá e arrancava suas amígdalas. Bom, salvei o menino, né? Hoje isso é uma desgraça, uma heresia que não tem mais tamanho. Porque se descobre que as amígdalas é só proteção, para evitar a entrada de bactérias, etc. Sério? Eu não sabia disso, não. Não tem operação de amígdala mais, não? Nem pensar. Que isso, pô? Não, assim, eu sei porque quando eu era criança eu tinha muita dor de garganta. E assim, não só o sonho da minha mãe, mas o meu era fazer a cirurgia para arrancar, para mim parar. Eu ranquei. Só que depois a infecção vai direto para sua garganta. Pois é. Hoje isso é uma heresia desgraçada. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, naquela época, a ciência dominante não trazia uma verdade do cacete, arranca sua amígdala e resolvia sua vida? Apêndice, né? Antes tinha que arrancar, hoje estão descobrindo função aí para apêndice. Mas a amígdala é mais claro para entender. Porque hoje você não vê nenhum menino arrancando a amígdala. A ciência hoje, olha, não arranque não. Então o que é que eu estou dizendo? Sua verdade muda. Sua verdade evolui. Isso depende, em síntese, do acúmulo incessante de conhecimento. Portanto, quando alguém lhe trouxe uma verdade, pense que ela é limitada. Alguma coisa vai aparecer que vai acrescentar e que vai melhorar. Não é isso? Sim. Fale. Agora arranque sua amígdala aí. Mas uma coisa a gente não tem discussão. É que a maior parte do conhecimento está não no consciente, mas no inconsciente. Sim, sim. Eu vou dizer, vamos falar a nível de informação. A maior parte das informações que você tem para elaborar o seu processo de cognição, pensar, está no seu inconsciente. É lá que está tudo que você viu, aprendeu, viveu, sentiu durante toda a sua vida. Esse troço que está lá no seu inconsciente está hierarquizado. Você tem uma porrada de informações, são informações evidentes. É tudo aquilo que você viu e sabe que viu e estamos conversando. Ali também tem muitas informações que são sutis. São informações que você viu, mas não sabe que viu. Você tem, mas não sabe que tem. Exemplo, você está assistindo um filme legendado. Então, quando o áudio está rolando, você não está preocupado com o áudio. Você está preocupado com a legenda. A legenda é sua informação evidente. O áudio é uma informação sutil. Se esse inconsciente abre, é possível que você receba flash de informações sutis que não sabe que sabe. E por isso você vai me falar algumas frases em outro idioma, ou coisa desse tipo. Vai ter facilidade de entender ou não entender. Falei apenas na estratificação da informação do inconsciente em duas condições: informações sutis e informações evidentes. Pronto. Sim. Essas duas informações, elas são elaboradas, elas são processadas no cotidiano e faz com que o seu pensamento se manifeste. Você pensa em função dessas duas variáveis. Né? Seu coordenador consciente puxa uma informação evidente, a reboque vem uma porrada de informações sutis. O embate entre essas informações te revela saídas ou respostas, que são os seus insights. Pronto. Isso é nada. Porque abaixo dessas duas informações, você tem as matrizes do pensamento, formando um nicho de religião, economia, sexualidade, cismas, seria superstições, valores, a porrada de matriz ali embaixo, que vai influenciar, sem você se dar conta, no seu dia a dia. Pronto, mas não terminou aí. Abaixo disso você tem uma porrada de arquétipo. Arquétipo do divino, do sagrado, da natureza, da justiça. Acabou? Abaixo disso, você tem uma porrada de informações que lhe foram transmitidas por herança cultural. É a tese de Lacan. Matrizes. Aí são as heranças culturais de Lacan. Aquilo que meus avós viveram e sentiram, que meu pai percebeu sem saber claramente, que passou para mim e eu percebi sem me dar conta, que vou passar para meu filho. Meu filho é capaz de ter sensações ou emoções que se reporta ao avô, ao bisavô. Embora ele nunca tenha conhecido esse ancestral, ele tem um certo comportamento que identifica. Nós somos movidos pelas heranças ancestrais. Você acha que ela passa 3 gerações? Passa assim, uma porrada de geração, mais. Muitas. Posso trazer lá do... Bem, ela pode sofrer algumas distorções por influência da cultura, mas a origem, a matriz dela está feita. Deixa eu dar uma ideia caceteira. Agora pense que esse seu inconsciente tem todo um suporte de informações que estaria estratificado nessas condições.
A sutil e evidente é meu dia a dia. As outras influenciam meu dia a dia sem eu perceber. Além disso aí, não acabou. Nem aí acabou. Quer dizer, não se limitou à ideia da herança cultural ancestral. Porque abaixo disso, você tem os seus traumas reprimidos. É lá que está suas broncas. É aquilo que eu passei e sofri que não quero viver de novo. E por não querer viver de novo aquela lembrança que me causaria sofrimento, o mecanismo natural da minha mente reprime, empurra lá e deixa tampado. Esse troço que está tampado também vai subir para a minha consciência, mas disfarçado em forma de sintoma. O que a gente busca curar ou superar na vida são sintomas de traumas reprimidos. Mas só que ele estaria alimentado, fomentado, ele estaria vindo com uma alegoria extremamente fantasiosa, que envolveria ali arquétipo, matrizes, herança ancestral. O que essas condições faz é criar uma fantasia, é criar uma alegoria que represente de forma simbólica o seu trauma. Você entendeu essa porra? Rapaz, isso aí é beleza. Você entender, você vai entender essa porra maluquice na maioria das vezes que a gente faz. Quer dizer, não é alguma coisa simples de você analisar, mas é saber que todo e qualquer sensação, comportamento, emoção, ela teria possibilidade de estar ancorada com esse universo imenso que é o seu universo inconsciente. Daí que eu posso dizer agora, o seu inconsciente tem uma força poderosíssima que extrapola absurdamente a sua ação consciente. Seu consciente é apenas um coordenador. Ele está lá para processar informações e me dar saídas do ponto de vista de cognição. É pensar sobre alguma coisa e executar ou exercer isso de forma psicomotora. Eu penso alguma coisa e esse pensamento me revela insights e a partir desses insights eu executo. Eu faço, eu escrevo, eu falo, eu ando. Essa ação motora é resultado da elaboração da cognição. Pronto. Isso aí é meu dia a dia. Só que essa ação básica do dia a dia, ela estaria enublada com todas essas outras informações que podem ser perturbadoras. Meus arquétipos, meus pensamentos de matriz, minha ancestralidade e a porra do trauma que ainda tá lá pra me sacanear. Entendeu? Só um filme agora, tô até passando no cinema aí, que tem os pensamentos sombrios no filme que eles colocam lá. E aí fica trancado numa porta, tá ligado? Não aparece, eles ficam com medo ali. Eu imagino como seria isso. Mas eu clarei isso aí, que você disse pensamento sombrio, e Jung chamou de sombra. É sua sombra. Sombra. Você tá aí e tem uma sombra aí embaixo que você não consegue perceber, é o seu inconsciente. Que tenta te controlar e pra essa caramba sombra, ali, né? Quanto mais ela estiver distante da sua consciência, mais você é emocionalmente desequilibrado. Você tem que encontrar um razoável equilíbrio entre o seu pensamento consciente ou suas informações conscientes, aquelas sutis e evidentes, e todas essas outras que são mais complexas e mais poderosas. É exatamente essas outras da sua sombra que às vezes faz você, consciente, ser absolutamente diferente do que seria você do ponto de vista inconsciente. Daí aquela velha conversa que todos nós somos dois. E aí vale, muito claramente, de que tudo que você me disser sobre você mesmo, para mim não tem a menor importância. Porque você está me dizendo do ponto de vista consciente, eu quero saber quem é você inconsciente. E aí estaria toda uma estrutura complexa envolvendo todas essas outras formas de armazenamento de informações, que vai variar muito em função da sua história de vida, das suas crenças, dos seus valores, da sua ancestralidade, enfim. O corpo do ser humano, em momentos difíceis, né? Eu já ouvi falar que naturalmente ele busca o inconsciente. Sim. Por exemplo, você vai bater o carro, no último instante, você fecha o olho. Não é porque você não vai machucar quando você fecha o olho, não é porque... Vai para o inconsciente buscar uma saída. É onde ele tem mais força. Por isso o reflexo natural do corpo de te apagar. É o mecanismo natural da mente. Eu tô na pior, compadre. Não tenho saída consciente, eu vou me valer de quem pode me ajudar, que é o meu inconsciente. Estamos falando do ponto de vista neurológico, ou pelo menos filosófico, em função da mente. E se eu for religioso? Aí você vai encontrar com Deus. E onde é que está Deus? Tá no meu inconsciente. Tá no seu arquétipo do divino. Tá lá, exato. Esse é um papo muito bom, isso é papo para varar a noite, né? E quanto mais você encontra respostas ou nuances que possam ter conexões para explicar isso, mais o troço vai complicando, porque vai abrindo mais informações embaixo, mais detalhamentos. Daí que é uma conversa que ela tem que estar bem estruturada e sustentada em autores.
Porque eu não posso estar falando uma conversa dessa aqui se não disser de onde vem isso, como foi isso, quem pensou nisso, né? Aí a gente vai buscar, de fato, todos esses grandes clássicos. No caso da psicanálise, da psicologia, da própria filosofia. Mas tudo que você fala sobre isso tem referência. Tem. Deixa eu dizer um negócio aqui. Você sabe que no passado, quando você não tinha uma expectativa de terapia pelas psicoterapias, todas elas, e você não tinha a psicologia como uma forma de atendimento, era a filosofia que dava conta dos problemas. Você sabe disso? O filósofo dizia, o médico da alma, Epicuro dizia, eu sou o médico da alma, né? Porque ele não curava o corpo, ele curava a alma. Como é que ele curava a alma? A partir do entendimento dessa complexidade do ser humano. Né? Das perguntas certas, entendendo entender essa diversidade de ação, ou de exposição, ou de interpretação que o ser humano se permite a partir do momento que se avança nesses nichos que tentam explicar a nossa complexidade. Falando desse inconsciente poderosíssimo que a gente tem, quando você falou que você pôs uma música lá e desceu o batuque, pôs o batuque, o cara já recebeu uma entidade ali na hora. Esse inconsciente, nessa hora, para mim, ele mostrou a força que ele tem, porque esse cara que estava em transe, estava hipnotizado, ele conseguia replicar o processo em outras pessoas. Sim. Bom, eu concordo com o que você está dizendo, eu só vou simplificar. Houve um toque que, de alguma forma, se vincula a uma expectativa de religião, né? O toque era um batuque e tal. Esse toque seria um elemento simbólico, representa uma crença que tocou no arquétipo do sagrado dele. O sagrado dele foi construído a partir da matriz do pensamento, em função da cultura que ele viveu. Pela cultura que ele viveu, a representação simbólica do divino seria o caboclo. E o caboclo chegou. Não é isso? Chegou chegando. Chegou chegando. E mais, esse caboclo chegou, que você está tentando explicar por um processo meramente filosófico, de expectativa do que seria a mente. Esse caboclo não é invalidado. Ele tem muita validade. Qual é a validade, a força desse caboclo? Estou falando agora do caboclo, né? Qual é a força desse caboclo? A potencialidade que o divino exerce na vida de todos nós. O caboclo, a Preto Velho, a escrava Anastácia, o Senhor do Bonfim, seja lá quem for, é uma representação simbólica de uma força poderosa que está em todos nós, que é o nosso arquétipo do divino, ou do sagrado, que está paralelo a isso, que é o ambiente, a situação, tá certo? Resumindo, não dá para você desprezar, não dá para você desprezar uma manifestação simbólica que se remeta ao religioso. Porque mesmo que você não acredite na forma simbólica da representação, ela é forte. Porque ela vai mobilizar forças, sentimentos e emoções que estão no seu inconsciente, que é o seu arquétipo. Entendemos isso? Sim. Então, ponto, respeita o Preto Velho, respeita o caboclo. O caboclo chegou, está chegado. Isso é outra coisa admirada sua, viu? Porque a maioria, você sabe a verdade, você sabe o que está acontecendo ali, você sabe explicar aquilo ali de forma científica e mesmo assim você respeita porque você sabe que é a verdade daquela pessoa. Não é só a verdade daquela pessoa, é a força que aquela alegoria tem e representa soluções para aquele sujeito, porque aquela representação simbólica, portanto, ela é meramente simbólica, não é de fato. O caboclo não está lá, cheguei, né? Mas é uma representação simbólica que mobilizou uma força imensa que eu tenho, que é toda a estrutura criada na minha vida inteira e que veio dos meus ancestrais, que é o meu arquétipo. Aquela porra é um arquétipo, cara. A respeito do caboclo, é um arquétipo do sujeito. Entendemos isso? Sim, mas tá na mente, né? Tá na mente da pessoa. Mas não deixou de ser forte por isso. Não deixa de ser forte hora nenhuma. Pois é. Mas todo mundo acha que é algo sobrenatural. O senhor acha que... o senhor tem certeza que é um arquétipo. É um arquétipo. Eu tenho certeza que é um arquétipo. E respeita. E claro. A pessoa que descobre que não é natural, a hora que ela descobre que é um arquétipo, ela não deixa de respeitar. Pois é, meu amigo. A pessoa que deixa de respeitar é porque não sabe o que é um arquétipo. Se ela souber, não faz isso. Boa. Perfeito. Mas eu vou te falar, mesmo sabendo o que é, ainda
mantém-se, pelo menos para mim, uma imagem sobrenatural fortíssima. Porque é fácil você comer a história, né? Se eu ficar conversando o tempo todo aqui de arquétipo, de matriz, de o caralho a quatro, isso é complicado para você me entender, né? Mas se eu dissesse, é o caboclo que está chegando de verdade, não é mais fácil você comer? Uhum. Você vai, não digo você, o ser humano, ele vai, por desconhecimento, a assimilar as explicações mais fáceis, mais dogmáticas, mais incontestáveis. Nós temos uma tendência a aceitar dogmas e não verdades. Dogmas e não verdades. O que é o dogma? É você aceitar que aquele caboclo existe e estamos conversados. Não vou mais discutir por nenhum. Agora, o que seria não aceitar o dogma? É você analisar a possibilidade de ser uma criação da mente, mas baseada em critérios e conhecimentos que de fato se sustentam. Sabe onde quebra a gente nisso? Não é só sobre o fato de aceitar os dogmas. É no fato de pessoas normalmente, usando a sua parte consciente, não conseguirem fazer muitas das reações que são expressas ali quando você está inconsciente, sabe? De postura corporal, às vezes de voz, de força. Sim. Ali tem um conflito. Você, poxa, naturalmente eu nunca vi isso aqui. Tem alguma coisa que não é natural ali para quem... Vamos simplificar. Eu sou muito simplificar essas questões, né? Até porque a gente pode, pela simplificação, levar um entendimento para um público maior. Tá bom. Você vai olhar esse troço aqui e vai me dizer assim, isso aqui é um copo de vidro. Não é bem um copo, não é uma taça, mas vamos lá. Isso aqui é um copo de vidro. Pronto. E ficar feliz com essa resposta, né? Mas você pode olhar isso aqui e dizer, não, isso aqui é o resultado do superaquecimento da areia com resfriamento instantâneo, cuja estrutura molecular é puta que pariu e aqui ali. Você vai me dar um dissecamento desse copo, não é isso? Sim. Qual é o caminho mais fácil para você? Isso aqui é um copo. Foda-se o resto. E quanto menos conhecimento o cara tem, mais simplória devem ser as respostas. E as respostas simplórias são dogmáticas. É alguma coisa que eu lhe digo, se não mexa porque é sagrado, estamos conversados. Já manifestou seu arquétipo da divindade? Todo mundo faz isso. Da última vez que você esteve aqui, falou que sua matriz sexual é a mais forte em você, né? É que talvez me mobilize. Eu fiz a nível de jocoso. Mas a matriz da sexualidade é forte. E se você pensar, não precisa muito esforço para pensar. O que mobiliza as ações humanas, predominantemente, é esse desejo da sexualidade, a sexualidade, né?